Os resultados não são feitos de ações mirabolantes, de estratégias incríveis. Os resultados são feitos de pequenas ações repetidas todos os dias, melhorada dia após dia, mas repetida todos os dias. Portanto, é uma sugestão para você. Faça pequenas ações todos os dias. Oficialmente, bom dia, bom dia! Hoje, mais uma parábola interessantíssima, trazendo aqui as habilidades de Jesus ao se comunicar, o poder da comunicação que Jesus tinha. E a parábola de hoje fala sobre o fariseu e o publicano, que está no livro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. A gente vê que as parábolas elas são sempre curtas, né? E trazem uma mensagem bem poderosa. E a parábola de hoje diz o seguinte: para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Então vejam bem, eu vou reler a primeira frase, porque isso vai contribuir também para o entendimento de todo o texto. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era publicano, cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos que está aqui. Eu faço jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não, disse Jesus. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Então essa é a parábola de hoje do fariseu e o publicano. E aí, ela nos traz a oportunidade de fazermos uma reflexão sobre isso, né? Sobre esse texto. Primeiro, gente, é importante a gente relembrar a questão do fariseu, né? O que é o fariseu na história? Quem era o fariseu? O fariseu, ele fazia parte de um grupo de religiosos, como se fosse uma seita judaica. E eles eram conhecidos como aquelas pessoas que se vangloriavam, ostentavam a santidade que eles tinham dentro de si. Então, quando Jesus fala que o fariseu estava no templo de pé, orando de pé, rezando de pé, demonstra aqui que ele estava de pé para demonstrar que merecia estar de pé, demonstrar que era o conhecedor das Escrituras, demonstrar que tinha uma santidade maior e para que as pessoas percebessem que ele estava lá rezando. E também não deixa de passar a mensagem de que ele tinha uma autoconfiança muito grande.
Então acreditava de fato que ele era santo, que ele era melhor do que os outros. E o publicano, então, era o cobrador de impostos das províncias do Império Romano. E nessa parábola, o que acontece? O fariseu, ele se achava melhor do que os outros, ele rezava isso, ele afirmava isso para si mesmo. E vocês perceberam que no texto, Jesus diz que eles rezavam no seu íntimo. Então o fariseu não rezava em voz alta, mas ele repetia para ele mesmo no seu íntimo, em silêncio. Jesus usou essa parábola, gente, porque Jesus conhecia os fariseus, conhecia os publicanos. Não era porque o publicano, o cobrador de impostos, era cobrador de impostos, que ele era cheio de pecados, ou que ele era do mal, porque era o trabalho, o serviço dele cobrar impostos. Tanto que a Bíblia, em alguns momentos, ela menciona isso, né? Até na frase, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Até nessa frase, a gente percebe que não há mal nenhum em cobrar os impostos. E Jesus nunca condenou a cobrança de impostos. Mas as pessoas, talvez, daquela região, as pessoas que conheciam, né, atiravam pedras nos cobradores de impostos, ou acreditavam que os cobradores de impostos eram as pessoas que eram cheias de pecados, né, que eram do mal, que estavam fazendo um serviço, um trabalho ruim. Então, é um pouquinho aqui do contexto da parábola de hoje. E aí, a gente traz, a parábola nos convida a refletir um pouco sobre esse assunto e o que nós podemos trazer para a nossa vida dessa parábola. Então é uma pergunta aqui que eu queria fazer para você. Já fiz a mim mesmo, né? Preparando a parábola, já fiz essa pergunta a mim mesmo e agora eu quero fazer essa pergunta a você. Você reconhece os seus erros? Ou você simplesmente acredita que os erros estão nos outros? Você já parou para pensar sobre isso? Quais são meus erros? Porque o tempo passa, né? O tempo está passando rápido demais e nós estamos acostumados a fazer as coisas na monotonia, né? Na correria do dia a dia. E normalmente as pessoas, de modo geral, tiram pouco tempo para si mesmas, tiram pouco tempo para si. E muitas vezes não se perguntam quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus erros, o que eu preciso melhorar para ter uma vida melhor, para viver menos estressado, para produzir mais, para ajudar mais pessoas, para viver uma vida mais leve. O que eu tenho que fazer? Muitas pessoas não tiram esse tempo. Só que o tempo, ele vai passando muito rápido. Ele passa rápido demais. E quando a gente percebe, o tempo passou e nós perdemos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Sim ou não? Então, a parábola de hoje nos convida para isso. Nos convida para isso, para uma reflexão. Já que ela está trazendo aqui o exemplo, né, o exemplo que Jesus deu, a parábola que Jesus fez aí, ela está falando de oração, ela está falando de conversar com Deus. E duas formas de conversar com Deus. Você pode chegar para Deus e dizer: oh meu Deus, eu sou o melhor, eu não sou como o meu vizinho, eu não sou como o meu colaborador, eu não sou como o meu colega, eu não sou como fulano de tal, eu sou o melhor. E às vezes, gente, não só para Deus, mas a gente, às vezes, toma um cuidado, porque você pode estar fazendo isso com outras pessoas. Chegando para um falando mal do outro, chegando para o outro falando do outro, na roda de cerveja falando do outro, na roda com as amigas falando das outras. E esquece que o problema que enxergamos nos outros normalmente é o nosso problema. Veja bem, é um exemplo.
É como se você estivesse numa fila indiana e todo mundo com um saco nas costas. Imagine que o saco é o problema, o saco que cada um está segurando nas costas é o problema. Quando você está numa fila, você enxerga o seu saco ou você enxerga o saco dos outros? Ou dos outros? Então tomar um cuidado, porque às vezes nós estamos enxergando o nosso problema nos outros. Às vezes o problema que você está enxergando dos outros, na maioria das vezes, é o seu problema. Por isso que te incomoda. Observe que o que incomoda você nos outros, normalmente é o seu problema. É por isso que te incomoda. Porque está batendo de frente contigo, com as suas crenças, está mexendo na sua ferida. Então aqui é um cuidado muito grande quando for falar dos outros, é que bem provável você está falando de você mesmo, porque você está demonstrando para os outros o seu problema, a sua fraqueza, porque pessoas fortes não falam mal dos outros. Pessoas bem resolvidas não precisam ficar falando mal dos problemas dos outros e dos outros. Pessoas bem resolvidas estão resolvidas com seus problemas e olham para os outros de uma forma diferente. Percebem nos outros as suas qualidades e não seus defeitos. Até porque compreende que todos têm qualidades e todos têm defeitos, todos têm acertos e todos têm erros. Então aqui é um convite a você a refletir o que você está enxergando nos outros. Você está enxergando mais coisas boas ou você está enxergando mais coisas negativas? Se você está enxergando mais coisas negativas, tome cuidado. Tome cuidado. Porque talvez aqui seja uma oportunidade de você melhorar. Porque se você está enxergando mais coisas negativas nos outros, lembre-se, você está enxergando apenas o saco dos outros e você esquece que você tem um saco também nas suas costas e que o que está atrás de você está enxergando também. É mais fácil enxergar os dos outros. Porque as pessoas normalmente andam uma atrás das outras. Maria vai com as outras. E não tem essa coragem de sair desse círculo. Não tem coragem de sair desse círculo que faz com que todo mundo pense igual. Então, você reconhece os seus erros ou apenas aponta os erros das outras pessoas? Você se considera melhor do que os outros ou consegue fazer uma análise dos seus pontos fracos e dos seus pontos fortes? Consegue fazer isso? Nosso mundo com Maitê diz que sim, é possível fazer. Diana Berté, é possível fazer sim. Bom dia, William. Bom dia a todos que estão aqui. Acabei me empolgando aqui no assunto e não vi os comentários de vocês. Mas, gente, quem não pegou a leitura da parábola que chegou depois vai ter a oportunidade de voltar. Vou deixar disponível no YouTube. Então as lives, gente, estão disponíveis no YouTube. Ficam lá por 15 dias. Então você ainda tem uma oportunidade de rever. Mas errou compartilhando, acredito que foi o corretor ortográfico. Você deve ter tido o intuito de dizer estou compartilhando. Isso, William. Isso, assiste no YouTube. Tá bem legal a live de hoje. E aí, gente, eu preparei para hoje uma atividade de casa para fazer. E é uma atividade, gente, transformadora se você fizer. Transformadora. É muito transformadora. Se você fizer. Simples pra caramba.
Mas por ser simples, às vezes as pessoas não fazem. E aí vale a pena eu te dizer que os resultados não são feitos de ações mirabolantes, de estratégias incríveis. Os resultados são feitos de pequenas ações repetidas todos os dias, melhorada dia após dia, mas repetida todos os dias. Portanto, é uma sugestão para você. Faça pequenas ações todos os dias. É uma sugestão para você fazer esse exercício. É um desafio. Nida, depois você pode ver no YouTube, tá? Vou deixar disponível no YouTube. O exercício é o seguinte, você vai pegar uma folha em branco, pode ser uma folha de caderno, uma folha uma folha A4, e você vai colocar o seu nome em cima, no meio da folha, o seu nome. William, vai colocar o nome em cima. Na coluna da esquerda, na primeira coluna, você vai colocar meus pontos fortes. E na coluna da direita, você vai colocar meus pontos a melhorar. Eu evito falar fracos, porque eu considero que os nossos pontos mais fracos são pontos que nós devemos ou precisamos melhorar. Então, meus pontos fortes, meus pontos a melhorar. E é simples o exercício. Você vai colocar 5 pontos fortes seus. Quais são os seus pontos mais fortes? Vai colocar ali 5 pontos fortes. Gente, mas 5 é fácil o exercício. Faz. Depois que você fizer, você vai refletir sobre isso, se é fácil ou não. Então você vai colocar os seus 5 pontos fortes. Pontos fortes pode estar aliado à questão de caráter, pode estar aliado à questão de comportamento, pode estar aliado à questão de habilidades. Vamos supor que você tem a habilidade de se comunicar bem, você é uma pessoa correta, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa que se preocupa com o bem-estar dos outros, mas você vai refletir e esses pontos fortes precisam ser verdades para você, tá? Precisam vir do fundo do coração realmente. Então você vai colocar esses 5 pontos fortes na sua coluna da esquerda e na sua coluna da direita você vai colocar 5 coisas que você precisa melhorar. Correto? Primeira parte do exercício é essa. Aí logo abaixo você vai, antes disso, né, você vai pensar numa pessoa que você menos gosta. Ou que você tem menos empatia. Sabe aquela pessoa, ou pode ser alguém que vocês se estranharam, que vocês não se relacionam mais, que você não se dá bem, que você não, que menos gosta e que menos tem empatia hoje. Você vai escrever o nome dessa pessoa. Da mesma forma que você escreveu o seu nome lá em cima, você vai escrever o nome dela. Digamos, para baixo do que você fez, para baixo dos seus 5 pontos fortes e dos seus 5 pontos a melhorar. Aí você vai escrever o nome dessa pessoa e aí você vai fazer a mesma coisa. Pontos fortes desta pessoa, pontos a melhorar desta pessoa. Veja que aqui nós estamos falando de julgamento, porque quando você fala dos outros é um julgamento, é uma alucinação, você está alucinando, né? Você está... Alucinação que eu falo no aspecto de que você não está percebendo talvez aqui as questões ligadas aos 5 sentidos, né? A visão, ao tato, ao comportamento em si, né? Ao comportamento em si, mas você está alucinando sobre o que você considera ponto forte nela e o que você considera pontos a melhorar. Por que, gente, esse exercício? Porque normalmente esse segundo, quando é dos outros, a gente só vai nos pontos fracos, nos pontos a melhorar. E a gente esquece de perceber os pontos fortes dessas pessoas. E talvez os pontos fortes dessas pessoas é que nos incomodam ou que te incomodam, e não os pontos fracos.
Talvez os pontos fracos sejam só uma justificativa. É um exercício, gente, que vai contribuir muito contigo, contribuir muito para uma reflexão mais profunda sobre você. O objetivo aqui não é o outro, o objetivo aqui é você. Então você perceber os seus pontos fortes, reconhecer isso, e que bom, e também reconhecer os seus pontos a melhorar. E quando você faz isso com a pessoa que tem menos empatia, com a pessoa que você menos gosta, aqui o desafio maior é colocar os pontos fortes dessa pessoa e você perceber o que no final desse exercício? Que todos nós, todos, sem exceção nenhuma, você e eu, e todas as pessoas têm pontos fortes. Você, eu e todas as pessoas que nós conhecemos e que não conhecemos têm pontos a melhorar. Porque nós somos humanos, nós acertamos, nós erramos todos os dias. O segredo maior de ter maiores resultados, o que é, gente? É nós tirarmos esses momentos, fazermos uma reflexão, analisarmos os nossos comportamentos, as nossas ações, perceber o que nós podemos melhorar e criar um plano para isso. Melhorar o que é preciso melhorar, mudar o que é preciso mudar, fazer novamente. Lembrando sempre que sucesso é produzir para contribuir com a sociedade, para melhorar a sociedade, para agregar valor à sociedade e não simplesmente produzir para você, simplesmente para você, pensando somente no seu umbigo e o mundo que se exploda. Se você pensar dessa maneira, dificilmente você vai encontrar felicidade plena, dificilmente você vai ter o sucesso. Dificilmente. Porque você pode até ter dinheiro, mas não vai ter equilíbrio, não vai ter sucesso. Não vai ter paz de espírito. Não vai talvez ter saúde social, talvez não vai ter saúde familiar. Talvez não vai ter saúde física, porque já é comprovado. Eu fiz uma live falando sobre a questão, uma das parábolas que nós falamos sobre o perdão, e aí os problemas de saúde que desenvolvem quando nós temos dificuldades de perdoar, problemas como hipertensão, diabetes, triglicerídeos, pressão alta, o índice de infarto em pessoas que têm dificuldade de perdoar é muito maior, a probabilidade de desenvolver algum tipo de câncer nas pessoas que não perdoam, têm dificuldade de perdoar é muito maior. Então, gente, é um desafio para nós. Primeiro, observar os seus resultados. Observar os seus pontos fortes, observar os pontos a melhorar. Mas, acima de tudo, perceber o que pode ser feito para melhorar, o que pode ser feito para você viver uma vida mais leve, o que pode ser feito para você viver uma vida mais feliz. Porque no final das contas é isso que nós desejamos. Nós desejamos um monte de coisas, mas no fundo o desejo de ter tantas outras coisas, ou tantas coisas, é para sermos mais felizes. Então esse é o exercício do dia. Se você ficou com dúvida, você volta, veja a live novamente, estará no YouTube. Eu vou fazer isso agora, eu vou desligar, vou cortar aquela primeira parte lá da música que a gente fica esperando, vou subir ela para o YouTube. Só vou ajustar uns detalhes aqui de uma outra situação e já vou fazer isso para vocês. Vai ficar no YouTube por 15 dias e depois sai do YouTube. Então você tem essa oportunidade. Mas não deixa para amanhã, vai lá e faz agora, vai lá e faz hoje, porque a atividade está bem legal. Ok, pessoal? Preparados? Vamos fazer esse esforço. Você que está vendo a live gravada, não importa o dia, faz da mesma forma, faz o exercício.
E depois que vocês fizerem, gente, vão lá no YouTube e faz o comentário. O que aconteceu? Qual o insight que você teve ao concluir o exercício? Garanto que você vai ter. Garanto que você vai ter um insight. Garanto que você vai tomar alguma decisão. É um exercício bem poderoso esse. Se feito do fundo do coração, se você sentar para fazer, vai ser legal. Gratidão, Vinícius. Vinícius não. William, perdão aqui. Gratidão, eu que agradeço, William. Nós todos, que Deus nos abençoe, que esteja sempre conosco, e Ele está, basta nós percebermos isso. E nós percebemos isso em tudo que está à nossa volta, em tudo. Tanto nas coisas boas quanto nas coisas menos boas, porque tudo que está à nossa volta é uma oportunidade de perceber Deus. Porque tudo que está à nossa volta é criado com a mesma energia, condensada de forma diferente. E essa energia é Deus. Então, gente, tenham o melhor dia, tenham um excelente final de semana. Eu vejo vocês de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, no Café com Edivaldo Potulski. E nas terças-feiras à noite, no Como Cheguei Lá, cada semana com um convidado incrível. Cada semana com um convidado incrível. E vale a pena aqui você participar. Terça-feira, nossa convidada do Como Cheguei Lá não poderia ser outra. Dia da Mulher, especial Dia da Mulher. Quem estará conosco é a Dai Estilo. Tem uma história incrível de crescimento, de superação, de sucesso. E ela faz um trabalho direcionado também para as mulheres. E é um exemplo para as mulheres e também para nós homens de crescimento. E ela vai trazer dicas de moda, vai trazer dicas de beleza, vai trazer técnicas e estratégias para você ficar cada dia mais radiante, cada dia mais bonito, cada dia mais bonita, por dentro e por fora. Então é a Dai Estilo, terça-feira, tá show de bola. E, gente, tenho na outra semana convidado super especial de fora do país. Não vou anunciar, porque o objetivo é a terça-feira que vem. Depois de terça eu anuncio para vocês. E quinta-feira, o meu novo programa no YouTube, Você no Comando, a nova live no YouTube, que inicia dia 10, quinta-feira que vem. Show de bola, show de bola. Estou entusiasmadíssimo, estou empolgadíssimo. Nunca estive tão entusiasmado como eu estou nesse momento e eu quero compartilhar isso com vocês. Então são esses 3 momentos principalmente, além dos outros conteúdos que nós temos aí na internet. Então são esses 3 momentos. O Café com Edivaldo Potulski de manhã, o Como Cheguei Lá na terça-noite às 20h20 e o Você no Comando às 20h20 das quintas-feiras a partir do dia 10 de março, a partir da próxima quinta-feira. Então, está show de bola aqui, estou empolgado de estar com vocês nessas oportunidades. Um forte abraço, vejo vocês na segunda-feira às 7 da manhã. Abração, até mais!